Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse é um exercício que fala sobre movimento relativo. É sempre importante pensar que ao falarmos de velocidade, a gente sempre tem que estabelecer um referencial, um ponto no qual a gente possa decidir se o objeto está se movimentando ou se ele está em repouso em relação a esse ponto escolhido. Bom, então, antes de falar sobre esse exercício, gostaria de ler aqui e já pensando algumas coisas em relação a ele, tá? Vamos lá. Um peixe A de 8,6 kg nadando para a direita a 1 metro por segundo e em relação ao fundo do rio, ou seja, aqui ele está usando um referencial. Quem que ele usou como referencial? Bom, aqui no caso ele está usando como referencial o fundo do rio. É como se ele pudesse pensar o seguinte, olha, eu vou colocar aqui um marcador, vamos dizer assim, e eu vou falar o seguinte, olha, aqui, por exemplo, eu escolhi esse ponto, esse vai ser o meu referencial. E esse referencial vai me dizer se alguém estiver se aproximando ou se afastando, ou seja, variando a posição em relação a esse ponto escolhido, a gente vai saber que o objeto está em movimento. E ele está falando aqui que esse peixe está nadando com 1 metro por segundo para a direita em relação ao fundo do rio. Então, ele escolheu ali o fundo do rio como referencial. Então, essa velocidade indica que ele se afasta horizontalmente em 1 metro a cada segundo. Bom, esse peixe A avista um peixe B de 400 gramas que nada na sua direção a 3,5 metros por segundo. Então, ele está vindo aqui para a esquerda com 3,5 metros por segundo e essa velocidade também em relação ao fundo do rio. Então, o que ele está usando para falar dessa velocidade? Ele está usando nada mais, nada menos do que o rio, fundo do rio, como o seu referencial. Então, essas velocidades são em relação a esse ponto. Bom, então agora a gente vai lá dar uma olhada. E ele fala que inicialmente a distância entre os peixes era de 36 metros. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, se eu falar que essa é a minha posição 0, essa posição que o peixe B está é uma posição 36. Então eu posso pensar assim, existe uma distância entre eles, posso colocar assim só para facilitar a nossa vida, tá? E ele fala que após um intervalo de tempo, o peixe A acaba engolindo o peixe B. Nota que no item A, ele pede para que a gente faça o quê? Determine o módulo da velocidade do peixe A em relação ao peixe B. Note que agora ele não quer saber qual é a velocidade que ele tem em relação ao fundo do rio, até mesmo porque isso a gente sabe. Ele quer saber qual é a velocidade de A usando o B como uma referência. Tá? Para resolver isso, a gente pode fazer de uma forma bem prática, mas eu quero mostrar o porquê que a gente faz essa conta tão simples, que eu vou mostrar já para vocês. Por que a gente faz isso? Para mostrar isso para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui, certo? E vou mudar a configuração dessa minha tela e vou revelar um negócio para vocês aqui, ó. Olha só. Né? Então, eu consigo perceber o seguinte, né? Eu consigo observar essa situação aqui, tá? Consigo observar essa situação e falar o seguinte para vocês. Olha, é como se eu pudesse pensar nessa situação o seguinte. No início, o peixe A estava na posição 0, enquanto o peixe B estava na posição 36. Se o peixe A nada 1 metro a cada segundo, então 1 segundo depois, ou seja, no instante 0, nós tínhamos uma situação. No instante 1 segundo, 2 segundos e assim sucessivamente. Então nós vamos perceber que o A vai andando para a direita a cada segundo 1 metro, enquanto o B vai andando para a esquerda com 3,5 metros a cada segundo. Isso faz com que sua posição vá de 36 para 32,5, depois para 29. E o que eu percebo que está acontecendo aqui? Eu percebo que está acontecendo uma aproximação entre eles. E se eu observar bem, né, a distância inicial
a distância inicial entre eles era uma distância de 36 metros. E depois essa distância, ela cai. Cai para quanto? Cai para 31 metros e meio, não? 31 metros e meio, ó, 36, né? Então, eu andei 1 metro para cá, então a distância já era 35, certo? Se ele andou, né, 3 metros e meio para cá, né? Então, vou tirar 3 metros e meio de 35. Então, 35 agora, né, vai ter aqui 31 metros e meio de distância entre eles. E depois, né, se eu subtrair novamente, né, aqui esse valor, né, aí a gente vai perceber aqui que ele já vai estar na posição, né, a distância entre eles ali, a distância entre eles já vai ser de 27 metros. Né? Percebam que aqui a distância entre 0 e 36 é 36 metros. A distância entre 1 metro e 32 metros e meio é 31 metros e meio, né? A diferença entre eles. E aqui 27 metros. Eu percebo que essa distância entre eles está sendo reduzida. Em quanto? Em 4 metros e meio, não é isso? 4 metros e meio. Então, ele tem aqui essa aproximação. Isso a cada segundo. Então, eu posso dizer seguramente que a cada segundo que passa, a distância entre eles é reduzida, não é isso? Em 4 metros e meio. Então, poderia simplesmente pensar assim, qual é a velocidade de aproximação deles? Com que rapidez eles se aproximam? Eles se aproximam com uma velocidade, com uma rapidez de 4 metros e meio a cada segundo, ou seja, essa é a velocidade relativa. Bom, esse é um raciocínio simples, né? Talvez aqui a gente tenha que fazer alguns desenhos, mas é um raciocínio simples de entender. Tem uma forma prática? Tem. A forma prática é pensar o seguinte, olha, quando eles têm a mesma direção e sentidos opostos, para saber a velocidade relativa, basta pegar os módulos dessas velocidades, de A e de B, e somar. Então, a velocidade relativa nesse caso seria de quanto? Seria 1 metro por segundo, que é o módulo da velocidade de A, mais 3 metros e meio por segundo, que é o módulo da velocidade de B. O que daria 4,5 metros por segundo, e nossa alternativa A estaria respondida, né? Nossa alternativa A aqui, nosso item A, aliás, ele estaria respondido. Pronto, simples assim. Determinei o módulo da velocidade. Pensar nisso é algo muito semelhante a pensar o seguinte, tá? Quando eu digo isso, é que eu posso pensar dessa forma. É como se eu pudesse imaginar que o peixe A e o peixe B, certo? Estão assim, ó, nessa configuração. O peixe A está se aproximando do peixe B. É como se eu pudesse imaginar que o peixe B está parado e o peixe A está vindo na sua direção com 4 metros e meio a cada segundo. Bom, essa é uma situação que a distância entre eles também diminuiria 4 metros e meio a cada segundo. Portanto, é uma situação análoga. Quando eu falo determine o módulo da velocidade do peixe A em relação ao peixe B, simplesmente eu poderia fazer esse cálculo aqui, ó, 4,5, porque quando eles estão na mesma direção e em sentidos opostos, eu vou somar os módulos. A velocidade de aproximação ou de afastamento, caso, né, eles estivessem indo em sentidos opostos, vai sempre ser maior do que os módulos individuais. Se eles estivessem indo no mesmo sentido, aí ou a distância entre eles diminuiria ou aumentaria, mas num ritmo menor. É só você lembrar o seguinte, quando você está numa estrada, né, e você está vendo o carro lá da frente, o seu carro está a 100 km por hora e o carro da frente está a 80, você está se aproximando dele, mas com uma forma, né, de uma forma mais lenta, não é? Por quê? Porque ele também anda no mesmo sentido que você. Agora, quando você está vendo o carro que está vindo do outro lado da pista e ele também está a 100 km por hora, parece que ele está passando muito rápido por você. E isso porque a velocidade de aproximação entre vocês ela é maior do que o valor individual das velocidades de vocês e por isso até mesmo porque as colisões, né, esse é o motivo das colisões frontais serem tão perigosas assim, tá bom? Bom, o item B, para resolver o item B, a gente vai pensar, né, no seguinte, vamos só estabelecer aqui o item A, né? O item A, então a gente pode dizer que a velocidade relativa é simplesmente a soma, não é isso?
a soma dessas velocidades dos módulos, né? Como eles estão em sentidos opostos, a velocidade de aproximação entre eles é maior do que as suas velocidades individuais. Legal. E para fazer o item B, eu poderia fazer o item B de várias formas, tá? Eu vou colocar aqui 3 formas para vocês, tá? Então, 3 formas para vocês, que seriam essas aqui, olha. Bom, se a gente pensar bem, eu posso construir aqui uma tabela com as posições do peixe A, as posições do peixe B, e vou percebendo aqui, vou vendo o quê? Vou vendo que, né, em algum momento eles vão se encontrar. E eu percebo que isso acontece justamente aqui em 8 segundos. Fala, nossa, professor, então é só ir fazendo a tabela? É. Eu não aconselho esse modo, eu acho que é um modo mais difícil. Por que o modo mais difícil? Porque nem sempre os números vão bater com tão certinho assim, vai dar números bonitinhos que você consegue fazer a conta e tal. Então, talvez fique difícil, né? E talvez eles só se encontrem depois de muito tempo, então você vai gastar muito tempo, tá? Uma outra forma seria construir as equações horárias, né? As equações horárias, as funções horárias dos movimentos, tomando como a posição inicial do peixe A, né, como zero, sendo como zero, essa posição inicial a gente estabelecendo que ela é zero, a posição inicial do peixe B é 36. Né? E eu construo as funções horárias, trata-se de um MRU, um movimento retilíneo uniforme, estou imaginando, né, que ele está nadando de forma constante, e aí eu faço o quê? Após construir essas duas funções horárias, eu falo, olha, quando que elas vão estar? Né, os peixes estarão no mesmo lugar, na mesma posição. E ao fazer essa equação, eu vou chegar num resultado que vai dar 8 segundos. Então, também teria a minha resposta, né? Teria a minha resposta aí. Então, seria uma outra possibilidade. Né? Tem uma outra possibilidade que é pensar, bom, a velocidade relativa entre eles vai ser a distância que existe entre eles dividido pelo tempo. Bom, velocidade relativa nesse caso é 4,5, né, como a gente sabe, né? Então, e aí a gente tem aqui que a posição, a distância entre eles, né, seria 36 metros. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente consegue chegar a 8 segundos. Ou ainda poderia pensar de forma bem simples, muito simples, era falar o seguinte, olha, se eu sei que a distância entre eles era de 36 metros e a cada 1 segundo que passa, a distância entre eles diminui 4,5 metros, era só fazer uma regra de 3. Falar o seguinte, olha, 4,5 metros é a distância que é encurtada em 1 segundo. E qual era a distância inicial entre eles? Bom, a distância inicial era de 36 metros. Então, se eu penso, se a velocidade, né, mostra para mim que a distância entre eles diminui 4,5 metros a cada segundo, para que essa distância diminua totalmente esses 36 metros, para que eu reduza esses 36 metros, né, para que eu cumpra esses 36 metros, né, eu vou demorar quanto tempo? X. E aí eu faço regra de 3, né, e vou chegar no mesmo resultado, né, que a gente pode perceber, 36 dividido por 4,5, que vai dar 8 segundos. Então, eu tenho ou por tabelas, ou pelas equações horárias, ou pela própria fórmula da velocidade, né, ΔS sobre ΔT, ou por regra de 3. Bom, espero que vocês tenham entendido. Esse é um exercício que fala sobre aplicação de forças em um sistema mecânico no qual a gente tem equilíbrio estático. Então a gente está trabalhando aqui a ideia de que eu tenho forças aplicadas sobre esses objetos, sobre esses corpos, e essas forças fizeram com que, de alguma forma, esse corpo ficasse em repouso. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma lida no exercício. No esquema da figura, uma caixa, né, a caixa A, que está sendo aqui, está apoiada sobre a mesa. Então essa é a caixa A que está apoiada sobre a mesa e presa a uma outra caixa, a caixa B, certo? Através de um cabo. Então a gente percebe que tem um cabo aqui, não é isso? E uma pessoa aplica uma força vertical F de cima para baixo sobre a caixa A. Então ele está aplicando uma força aqui, né? Então além da caixa estar aqui, ele está aplicando uma força ainda, né? E isso está fazendo o quê? Está impedindo que a caixa B se movimente. Então a caixa B não vai se movimentar,
ok? E mantendo o sistema em equilíbrio estático e em iminência de movimento. O que é iminência de movimento? Bom, iminência de movimento. Qualquer força a mais que desequilibre ali, qualquer desequilíbrio nessas forças pode causar um movimento, né, dessas caixas aí, tá? Vamos ver alguns dados aqui do problema. Bom, um dos dados diz pra gente que o módulo da força F, né, o valor da força F é de 25 newtons. A massa da caixa A é de 10 kg, a massa da caixa B de 5 kg e que a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, então o que a gente percebe aqui? Né? Então ele percebe que ele pede que a gente faça o diagrama de força. Faça 2 diagramas de força. O primeiro em relação às forças que atuam sobre a caixa A e o segundo em relação às forças que atuam sobre a caixa B. Então, o que é o diagrama de forças? Bom, o diagrama de forças nada mais é do que desenhar as forças que atuam, né, no sistema. Bom, então vamos lá. Esse objeto tem massa, né? Essa caixa tem massa, logo ela tem peso, então eu vou desenhar aqui uma seta apontada para baixo e essa seta vai representar o peso da caixa B, então por isso eu vou colocar PB. Bom, eu também tenho aqui, né, o peso atuando nessa caixa, né? Então aqui, aliás, aquilo lá é PA, né? Vou arrumar ali. Então essa é o PB, né? Na verdade, desculpem aí. Então esse é o PA, é o peso de A, da caixa A. Ok. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma força F apontada para baixo aqui. Então, eu vou colocar uma força F apontada para baixo aqui. Então, eu vou colocar uma força F apontada para baixo. Vou colocar de uma cor diferente aqui, vou colocar verde. Então, eu tenho uma força aqui. E essa força, né, que eu vou chamar de F, e a gente sabe o valor dela. Então, essa é uma força F. Bom, essas forças estão agindo na vertical. Muito bem, muito bem. Tá. Só que essa caixa está presa a outra caixa. Logo, essa caixa, ao ser puxada pela Terra, né, peso, quer dizer, a Terra está puxando esse objeto aqui, ela está presa, ela vai acabar arrastando a caixa. Não é isso? Então, ela vai acabar arrastando essa caixa aí. E como ela arrasta essa caixa, eu vou colocar aqui de uma cor diferente. Tá? Então, vou colocar aqui. Ela acaba arrastando a caixa. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Então, acabou arrastando essa caixa, não é isso? Então, ela está sendo puxada. Essa caixa está sendo puxada para cá. Ó. Vou colocar aqui. Foi puxada para a direita. Como ela foi puxada através de um cabo, a gente costuma dar um nome. Né? A gente fala que é uma força de tração ou de tensão. E eu vou representar pela letra T. Bom, e aí a gente já percebe o seguinte, bom, se a caixa A foi puxada, né, como reação, para toda ação existe uma reação de mesmo valor, né, só que sentido oposto, eu vou ter aqui a tração também sendo exercida, né, na caixa B. Então quer dizer, é o fio, é o mesmo cabo, né, então quer dizer que essa tração também vai ser exercida sobre essa outra caixa. Né? Então, tem aqui uma tração também e vou escrever a letra T. Bom, então já temos aqui. Bom, no corpo B eu só tenho essas duas forças. O peso da caixa e a tração, que é a força que está sustentando ele, impedindo que ele caia. Bom, na caixa A gente pode falar assim, olha, o exercício não me falou nada de atrito, não falou nada se tem atrito ou não. Então agora eu tenho que me perguntar, existe a possibilidade de não ter atrito aqui nessa situação? Não, professor, não tem como. Por que que não tem como? Porque olha só, se essa caixa, né, só estivesse sendo puxada para a direita e não tiver nenhuma força apontada para a esquerda, isso significa que a caixa não se manteria, não teria ninguém contrabalanceando essa força. E se é uma situação de equilíbrio, eu consigo dizer claramente que a força resultante, tá? Se é uma situação de equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Portanto, elas devem se equilibrar. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou falar, olha, então, com certeza, se a caixa não está escorregando, é porque de alguma forma aqui, entre a caixa e essa superfície,
existe alguma forma de atrito, né? Então vai existir aqui alguma forma de atrito. E eu vou escrever esse atrito aqui, tá? Vou escrever aqui força de atrito, não é? Vou deixar representado aqui. Tá faltando uma força. Olha só. Se esse objeto está sobre uma superfície, ele está comprimindo a superfície. E se ele comprime a superfície vai responder, né? Vai ter uma reação a essa compressão e vai exercer também uma força. Essa força a gente chama de força normal. Aí você fala assim, professor, por que você está desenhando a normal tão grande assim? Né? Por que você não está falando normal é igual ao peso? Né? Não estou falando isso, porque nesse caso eu tenho que pensar o seguinte. Será que a caixa comprime essa superfície dessa mesa, né, somente com o próprio peso dela? Olha, eu estou fazendo uma força extra, que é a força que a pessoa aplicou. Então, essa força que a pessoa aplicou, mais o peso da caixa, vão pressionar a mesa. Por isso que a resposta dela vai ser uma resposta mais intensa. Tá? Então, item A está realizado. Ó, o diagrama, né, das forças que atuam. Então, nesse caso, não tem nenhuma mola, não vai ter nenhuma força elástica. E é isso. Então, item A feito. Bom, para resolver o item B, a gente vai precisar saber algumas outras informações. Então, eu já vou deixar calculado aqui o peso de A, que é o produto, né? Massa vezes gravidade, a massa do A, e o peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Esses valores vão ser importantes para a gente, para que a gente encontre outras relações ali. Então, peso de B, 5 vezes 10, e o peso de A, 100 newtons aqui, peso de B, 50 newtons. Então, nós já sabemos aqui que o peso de B vale 50 newtons. E como nós temos uma situação de equilíbrio, a força resultante é zero, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Olha, o peso de B ele tem que ser igual à tração. Né? Porque numericamente, se eles tiverem o mesmo valor, uma vai estar apontando para cima, né? Uma das forças apontando para cima e outra para baixo, elas vão se cancelar, então eu tenho a situação mantida em equilíbrio. Bom, se eu sei que o peso de B é 50 newtons, eu consigo chegar à conclusão que a tração também vai ser de 50 newtons. Então, a tração vai ser de 50 newtons. E a tração sendo de 50 newtons, eu vou conseguir chegar a uma outra conclusão. Qual? Olha, nesse cabo, né, nas duas extremidades do cabo, é uma ação e uma reação. Então, o cabo, o objeto B, né, a caixa B, está sendo sustentada por uma força de tração de 50 newtons. Então, automaticamente, né, o bloco A também puxa essa caixa B, ela mantém aqui com uma força de 50 newtons. Né? Isso é um par ação e reação. Então, eu vou dizer para vocês que esse outro corpo, horizontalmente falando, eu só tenho duas forças. Uma que aponta para a direita e uma que aponta para a esquerda. E se eu tenho uma situação de equilíbrio, eu posso dizer que numericamente, né, a força de atrito tem que ser igual à tração. A força de atrito deve ser igual à força de tração. E se eu sei disso, eu chego à conclusão que a força de atrito, nesse caso, é 50 newtons. E metade do que foi solicitado aqui no item B está aí. Determinar a intensidade da força de atrito sobre o bloco A e, em seguida, calcular o coeficiente de atrito. Bom, para calcular o coeficiente de atrito, a gente vai precisar fazer o seguinte, olha, a força de atrito é calculada assim, ó, o coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito, essa letra μ, ele indica o quão áspero, vamos dizer assim, ou quão lisa é essa situação, ou seja, qual é a relação entre essas duas superfícies, se ela é mais difícil, se é mais fácil elas se movimentarem uma pela outra, né? Se existe mais atrito ou não nessa situação. Só que para isso eu preciso da força normal. Então eu vou pensar assim, olha, verticalmente falando, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que numericamente a força normal ela tem que ser igual à soma da força F com a força do peso A. Fala, professor, por que isso? Ó, pensa bem, se essa é uma situação de equilíbrio, né, todas as forças que estão aqui ó, somadas para baixo, as duas juntas compensam numericamente o valor da força normal. Então, eu vou poder dizer que a normal aqui nesse caso vai ser 25 newtons, que é o valor da força F, mais o peso, que é de 100 newtons.
Então, a normal nesse caso é de 125 newtons. Bom, então agora eu já sei que a força de atrito é 50 e que a força normal é 125. Agora a gente consegue calcular esse coeficiente fazendo aqui 50 sobre 125, não é isso? Que vai dar a mesma coisa que 2/5 ou 0,4. Tá? Lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade de medida porque ele mostra um fator, né, que existe de atrito aí nessa situação. Espero que vocês tenham entendido. E aí o item B também resolvido. Esse é um exercício que também fala sobre equilíbrio estático, com uma situação um pouquinho diferente aí. Observe a ilustração abaixo que faz parte da campanha publicitária de uma empresa. A ilustração mostra os atores sustentados por fios nas posições indicadas. Então tem vários atores aqui, né, que estão simulando aqui uma situação meio que missão impossível ali, os caras sendo, né, vamos dizer assim, sustentado por cabos para fazer a manutenção do carro, trocar o pneu e tal. E tem esse ator 1 aqui que está destacado, tá? O exercício é bem simples, ele pede duas coisas. Fazer a ilustração, fazer na própria ilustração, a gente fazer o diagrama de forças que agem sobre esse ator. E depois, pensando que todos esses atores estão em equilíbrio, né, e que a massa desse ator é de 75 kg, qual vai ser a tensão que existe, ou a tração que existe nos fios que sustentam esse ator. Então, a ideia é bem simples mesmo, né? Então, a gente vai fazer aqui o diagrama de forças, né, como a gente sempre faz. O que é o diagrama de forças? São setas, né, que vão mostrar para a gente ali, né? Vão mostrar para a gente quais são as forças que estão envolvidas. Então, eu vou colocar aqui já força-peso, não é isso? Força-peso é uma força que está agindo ali, né? A Terra puxa esse carinha aqui para baixo, uma força-peso. E a gente vai ter aqui também ele sendo sustentado por duas cordas. Então, vou colocar em cada uma dessas cordas um certo valor aqui de tração. Então, eu vou colocar aqui, né, essa tração aqui que existe. Deixa eu só colocar aqui bonitinho, muito bem, né? Então, eu tenho aqui essas trações aí, tá, que estão atuando também nesse corpo. Então, eu tenho uma tração desse lado e uma tração desse outro lado aqui. Então, item A, resolvidíssimo, né? Ele pede só para que você desenhe aqui as forças aqui, que você faça essa ilustração. Não precisa nem estar em escala necessariamente, né? Então, falar, professor, precisa estar em escala? Não, não precisa, né? Se quiser colocar, melhor, né? Se colocar, melhor. Mas tá ótimo desse jeito, se você fez desse jeito, né? Então, se você conseguiu fazer desse jeito, tá ótimo. Beleza, item A, feito, resolvido, né? Aliás, professor, tem exercício que nem pede para a gente fazer isso, né? Tem exercício que realmente nem pede para você fazer essa ilustração. Mas é sempre bom você fazer o diagrama de forças para você saber quais forças estão atuando. E principalmente, né, nas situações aqui que a gente tem equilíbrio, né, uma situação que a gente percebe que eles estão em equilíbrio, né, agora fica mais fácil para mim. Porque eu vou olhar aqui e vou falar, bom, se eu sei que eles estão em equilíbrio, a força resultante que existe é zero. Isso significa que essas duas forças que apontam para cima, ou seja, a tração na corda da esquerda mais a da corda da direita, juntas, numericamente, devem dar o mesmo valor da força-peso. Bom, e o peso do ator é facinho de calcular, que é a massa, que é 75 kg, e a gravidade, que é 10 newtons por quilograma, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, dá um total de 750 newtons. Essa é a força com que a Terra puxa esse ator, não é isso? Então, eu vou poder dizer aqui que duas vezes, né, se essas cordas forem iguais, tiver uma situação simétrica, né, duas vezes essas trações, não é isso? Vai dar 750 newtons. Portanto, 750 newtons dividido em duas trações, né, cada uma tem, está fazendo uma parte, está segurando, está sustentando uma parte do peso desse ator. A gente vai ter aqui, né, metade de 700 é 350, então vai dar 375, porque metade de 50 é 25, 375 newtons. Isso considerando que as duas cordas são idênticas e que eu tenho uma situação simétrica, né, de equilíbrio ali. Então, está resolvido o exercício, muito simples. Galera, agora a gente vai fazer um exercício que é muito interessante porque mostra
o real funcionamento de uma balança. Então, algumas pessoas podem não saber como é que uma balança, aquelas que você vai à farmácia para se pesar, entre aspas, né, ela funciona. Então, vamos lá. Inicialmente, uma caixa é colocada sobre uma balança, situação 1, está aqui. E após um certo tempo, a mesma caixa, né, foi sustentada simultaneamente pela mesma balança e também por meio de uma mola, tá, presa ao teto, na situação 2. Então, sabe-se que o sistema está em equilíbrio estático, né? Ok. A constante elástica da mola é 0,20 newtons por centímetro e que ela está deformada em 20 centímetros. Tá, então beleza, vamos lá. Na situação aqui no item A, ele pede, se na situação 1 a força normal que atua sobre a caixa é 7 newtons, determine o peso da caixa. Bom, então, fazendo aqui o diagrama de forças, a gente vai perceber que quem está atuando aqui nessa situação é a força-peso. Então, a Terra puxa essa caixa comprime a balança e a balança responde. Essa resposta da balança, né, ali da compressão exercida pelo peso da caixa, é o que nós vamos chamar de força normal. Enquanto a força que a Terra puxa o objeto, nesse caso, é a força-peso. E ele está me falando que a força normal nessa situação, ela é de 7 newtons. Então, ele está me dizendo aqui, e eu sei que o peso, nesse caso, se eu tenho uma situação de equilíbrio, numericamente, esse cara deve ter o mesmo valor dele, né, do outro ali, então o peso vai ser 7 newtons. Item A, super simples de resolver. Item A, super simples de resolver. Então, era simplesmente olhar para isso e perceber, então, que, na verdade, o que a balança está mostrando, né? A gente acha que ela mostra a nossa massa, né, nosso peso. Na verdade, ela calcula o quanto você comprime ela. Então, se o objeto estava em repouso sobre ela, comprimindo ela com totalmente seu peso, né, 100% do seu peso, então ela vai acabar, de certa forma, revelando o peso dessa caixa, né? Então, a balança ela mede, na verdade, o quanto que você comprime ela. Tá? Então, tá aqui, marcado, 7 newtons. E o item B, professor? Item B, vamos resolver o item B. Para falar do item B, a gente vai olhar aqui a situação 2, né? E ele vai pedir para que a gente faça o diagrama de forças agora que atua nessa nova situação e determine o valor dessa força normal. Bom, então vamos pensar aqui. Bom, quais são as forças que eu tenho? Bom, eu continuo tendo a força-peso, né? Só que agora eu tenho quem está, né, agindo também sobre essa mola, além da força-peso, é a força elástica. Bom, essa mola está esticada, né? Ela está deformada em 20 centímetros. Então, significa que na hora que eu coloquei essa caixa nessa mola, ela foi esticando e essa mola está fazendo uma força. Ela também está ajudando a segurar essa caixa aí, né? Ela também está fazendo uma força aí, né? Bom, beleza. Então, eu vou escrever aqui ao lado, né, das forças, dos vetores. Então, força elástica e ao lado desse outro vetor, força-peso. Bom, só que essa caixa continua comprimindo a balança. Só que agora ela tem uma ajuda da força elástica. Então, a força elástica está ajudando essa caixa, não é isso? A segurar essa caixa também. Então, antes, né, nós tínhamos todo o peso da caixa sendo sustentado única e exclusivamente por quem? Pela balança, ou seja, somente a força normal é que estava sustentando essa caixa. Agora, a gente tem esse peso distribuído, não é? Nós temos aqui, na verdade, ele está ajudando, então essa força normal ela já não vai ter o mesmo tamanho. Professor, como é que você sabe disso? Como é que você pode ter tanta certeza? Olha, se eu sei que essa situação também deve estar em equilíbrio, eu vou dizer o seguinte, ó, numericamente, o peso ele tem que ter o mesmo valor da normal somada à força elástica. E aí eu vejo o seguinte, olha, então antes, né, eu não tinha força elástica, então o peso era totalmente, né, distribuído ali sobre a minha superfície da balança, então quer dizer que a balança iria reagir com os 7 newtons. Só que agora não. Então eu vou até colocar aqui ó, uma marcaçãozinha, aqui, um apóstrofe aqui, né, para mostrar que essa normal não é igual a essa, mudou, é uma nova normal, não é isso?
Bom, o peso da caixa, por sua vez, continua sendo o mesmo. Então, esse novo valor da força normal, somado com a força elástica, que eu consigo calcular aqui, ó, força elástica é igual a constante elástica vezes a sua deformação. Então, a constante elástica é 0,20 newtons por centímetro, então é importante observar isso, né? Vou colocar aqui. E a deformação, ele me falou que essa mola está 20 centímetros deformada. Então, ó, 20 centímetros deformada. E o valor dessa conta vai me dar aqui que a força elástica nessa situação é de 4 newtons. Bom, então eu cheguei à conclusão que isso aqui é 4 newtons. Então quer dizer que a força elástica está me ajudando nessa situação com 4 newtons de intensidade. Então se ela está me ajudando com 4 newtons, eu só vou precisar de quanto? Vou precisar de mais 3 newtons para poder equilibrar aquele valor da força-peso. Então, essa nova força normal vai ser de 3 newtons. Então, quer dizer que essa balança registraria somente 3 newtons, né? Então, essa caixa não aparentaria, né? Não teria a aparência de ter, né, os mesmos 7 newtons. Então, na verdade, a massa dela continua a mesma, isso só mostra, só reforça que, na verdade, o que a balança mostra, o que ela registra, é aquilo que conseguiu comprimir, aquela quantidade que conseguiu comprimir a balança. Tudo bem? Um abraço!